Glória, 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 glória. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória é dada a esse Pai aí celestial, né? Esse Pai que todo tempo aí faz o impossível acontecer sobre mim e sobre a sua vida. Glória a Deus. Deus é bom todo tempo, Ele é bom. Quem não presta muitas das vezes é Satanás, que vem aí com suas artimanhas, né? E nos constrangendo, nos trazendo a todo tempo aí, um tempo onde que ele impede o nosso coração de chegar a Deus. Aleluia. A paz e a graça, queridos e querida amado do Senhor. Seja mais bem-vindo a um canal aí, né? A mais uma live, quer dizer, né? Do nosso canal aí, Orar e Sem Cessar, onde que o Espírito Santo de Deus vem falar comigo e ao seu coração. Que o Pai Celestial aí todo tempo, né, venha nos trazer esse entendimento, né, onde ele venha falar através da palavra dele, segundo baseado no livro de Timóteo, né, uma das cartas que ele fez com que Paulo e Timóteo aí recitasse aí o povo, né, de Laodiceia, da Judéia, o povo aí, né, dos filipenses, e assim dos Tessalonicenses e outros mais. Deus é bom, todo o tempo ele é bom. O Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso que ele vem aí, né, trazendo então a primeira pistola, né, de Paulo aí ao povo, né, para que pudesse de fato o povo compreendesse qual era o propósito do Pai Celestial. Deus é muito bom. Ele faz infinitamente mais do que nós esperamos. Seja bem-vindo, Juanzinho. Deus te abençoe ao nosso canal Orar e Sem Cessar. Que o Pai Celestial abençoe tua casa, abençoe todos os seus familiares. Que Deus nos abençoe essa tarde maravilhosa, né? Onde nós vamos ter um tempo aí de reflexão do Senhor. Já convido vocês a pegar caneta e papel, porque Deus é bom todo o tempo, mas como vai ser um tempo curto, um tempo onde o Espírito Santo de Deus vai nos instruir, nos ensinar, eu creio que Deus tem muita coisa para ensinar, queridos. Eu creio que nessa tarde maravilhosa de sábado, o Pai Celestial tem muito para ensinar para mim e para você. Já parabenizo todos os casais aí pelos dias de ontem, que hoje ainda permanece. Lembrando que o Dia dos Namorados é todo dia. Como também o Dia dos Casal é todos os dias, não é só um dia. Quero deixar aqui um recado, sim, uma palavra do Senhor para todos, que andai sempre junto, em união, casal. Sejais sempre doce, tolerante, amável. Guarde, zele, admire, aproveite. Faça sempre uma diferença na vida um do outro, né? Faça que o tempo de vocês seja um tempo assim admirado. Um tempo onde que vocês tenham histórias para contar, né? Que nós possamos compreender que não é bom que andemos só. Por isso que Deus fez a nós, mulheres, adjuntora aí dos vossos cônjuges, para que cada uma, com os seus adjetivos, cuidasse, zelasse, tratasse, e a mesma forma os vossos maridos, que cuida também, que trate, que zele com amor, que proteja. Porque o amor é assim, o amor ele é benigno, ele não porta de vaidade, jamais. Então, felicidade a todos, né? Que permaneçam cada dia, cada manhã em estatura e graça. Que a união do casamento seja assim, dourador. Porque o Pai Celestial, ele é assim. Ele ama a família. O projeto de Deus é família. O projeto de Deus nunca passou pela cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo que o projeto dele não fosse família. Então, que nós possamos cada dia, cada manhã, em estatura e graça, cuidar, zelar e nos admirar. E, claro, cuidar dos nossos maridos. Amém? E quero pedir para que vocês coloquem agora nas mãos do Senhor os pedidos de orações. Quero pedir pela vida da Narcisa e a casa dela, que o Pai Celestial venha de encontro a ela lá em Pirapora, que Ele possa fortalecê-la cada dia, cada manhã, que Ele possa trazer sempre um renovo ao coração dela. Também quero pedir para a Dona Luzia, lá também de Pirapora, que o Espírito Santo de Deus sejais com a casa dela, com os familiares dela, com os filhos dela, que o Pai Celestial zele, só o Senhor sabe o que o coração dela almeja, então que o Espírito Santo de Deus possa lhe tratar, curar, se for algo
de enfermidade que se lance por terra e com as pisaduras do Senhor, elas sejam saradas, as casas delas. Se for uma espiritualidade, alguma enfermidade do corpo espiritual, que o Pai Celestial também passe ali com as mãos dele, já retirando, repreendendo todo o espírito maligno, tudo que é de contra as restas de Satanás, tudo que é parte dele que se caia por terra. Mas se for algo, né, também, que é coisas que precisa ser tratado, né? Então, muitas das vezes é as nossas condutas, nossas maneiras, nossa mania de agir, de pensar, as nossas decisões, os caminhos que nós tomamos. Eu creio que o Pai está no controle. Fala para ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai mudar. É como a palavra do filho pródigo, o filho sai para esse mundão, escolhe andar em caminhos largos, mas cerca uma certa hora, ele lembra que ele precisa retornar para os braços do Pai. Então ele volta e reconcilia com o Pai. Então, olha, Narcisa, tua casa, que o Espírito Santo de Deus seja com você. A casa da Dona Luzia também é de Pirapora, que o Espírito Santo seja com você. Que seja caído por terra toda a armadilha de Satanás. Satanás não tem poder de tragar seus familiares. Então, coloca tudo no coração do Senhor. Deus guarda também a vida da Domingues e seus familiares, guarde a vida do José e seus familiares, guarde a vida do Pedro e seus familiares, guarde a vida da Cida e seus familiares, guarde a vida da Cristina e seus familiares, a vida do Elias e seus familiares, a vida do Emanuel Messias, do Manuel Messias e seus familiares, Espírito Santo de Deus seja com a Ivone e seus familiares, Senhor, vem de conta a nossa casa, guarda a casa do João e seus familiares também, aqui em Uberlândia, Espírito Santo de Deus seja conosco, com a minha casa, com o meu esposo, com os meus familiares, Pai, guarde a vida da minha mãe, os familiares também, da descendência da minha mãe, guarda, Espírito Santo de Deus, a casa do meu irmão Sérgio, seus familiares, Denivan, seus familiares, Alessandro, seus familiares, Eduardo, seus familiares, Glaucio e seus familiares, Anderson e seus filhos, familiares de cada filho dele. Pai de graça e Pai celestial, sejais conosco todo o tempo. Pai, vai de conta a casa da Fran, mas o Robson e os familiares deles, vai de conta a casa da Dona Ilda, da Dona Aula, os familiares, cuida do Debrete, do Joãozinho, Espírito Santo de Deus, vai de encontro também a casa do Cadu, com a Angélica e seus familiares, a casa da Dona Carmen, com a Cecília, o Mateus e o irmãozinho dele, todos os familiares dele. Espírito Santo de Deus, nós repreendemos qualquer tipo de doença, de enfermidade sobre os nossos familiares. Vai de encontro à casa da tia Dora, de seus familiares, tia Luzia, seus familiares, tia Marta e seus familiares, tio Wilson e seus familiares, tia Maria Divina e seus familiares, tia Erunite e seus familiares, a tia Tânia e seus familiares. Senhor, guarda todo Ituiutaba, guarda toda Uberlândia, fortalece meu pau pessoal de Goiás, fortalece Pirapora, fortalece o pessoal de Macapá, lá em Amapá, Espírito Santo de Deus, seja com a Michele e todos os familiares dela, e guarda a vida da Aninha, estatura e graça, fortaleça elas hoje, amanhã e sempre, seja a sua vontade sobre os desejos, planos, projetos que tem sobre a vida da Michele, Senhor, porque eu creio que o Senhor está nas tomadas da decisão. Então, só o Senhor para falar o coração dela, Pai. Vai guardando, vai fortalecendo, vai trabalhando a cada dia, a cada manhã. Guarde a vida da Manuela lá em Pará, em Belém, que o Espírito Santo de Deus seja com o esposo dela, com os filhos dela e com todos os familiares deles. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai de conta, vai também sobre São Paulo, Rio de Janeiro. Guarda, trata, zela, meu Pai, daquela povo. Pai, daquela comunidade, Espírito Santo de Deus seja sobre a vida do pai, da minha filha, de todos os familiares delas, dos irmãos dela, em nome do Senhor Jesus, Pai. Guarde-nos, nos fortalece. Eu já te agradeço por me usar como teu instrumento. Também quero colocar toda a liderança da minha igreja, da Igreja Sal da Terra, Jardim Europa. Que o Espírito Santo de Deus seja com eles. Pai, eu repreendo toda vez que o maligno vem, meu Pai, atingir ao ministério de louvor dessa igreja. Eu repreendo muitas das vezes quando as pessoas são usadas, meu Pai, pela boca de Satanás para proferir qualquer tipo, meu Pai, de picuinha, Pai, ou adversidade que seja para atingir ou para abalar a estrutura da nossa igreja. Senhor, sejais conosco hoje, amanhã e sempre, Pai. Guarde luz, estatura e graça, Pai, e reveste a nossa igreja, mas reveste com autoridade, reveste com responsabilidade, reveste a nossa igreja, meu Pai,
com maturidade, que sejamos pessoas maduras o suficiente, Pai, para entendermos de fato e respeitar o espaço de cada um, Pai. Hoje, amanhã e sempre. Senhor, muito obrigada por cada membro daquela igreja, muito obrigada por cada membro da liderança, muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado por me dar mais um dia de vida, obrigado por soprar as minhas narinas, por me acordar, por nos pôr de pé. Obrigado por me usar como teu instrumento, porque eu sou grata, Pai, todos os dias, toda manhã, Senhor. E agradeço por todos que forem assistir essa live, todos que entraram sobre essa live, ou entraram dentro desse vídeo, assistindo esse vídeo, que o Senhor reveste a casa de cada um em particular. Reveste a casa do Isaac e seus familiares, reveste a casa da Luziene e seus familiares, reveste a casa da Ana Paula e seus familiares, reveste a casa da Regina e Célia e seus familiares, da Alexandra Silva e seus familiares, reveste, Senhor, toda a nossa nação. Senhor, guarde o teu povo e nos dê estatura e graça, hoje, amanhã e sempre. E abençoe os casais, né, meu Pai? Porque se o Senhor cuida de cada casal em particular, eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que serão revestidos cada dia, cada manhã, fortalecidos, aonde o Espírito Santo do Senhor fará sempre renovo sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, porque Deus é bom todo tempo, e todo tempo nosso Deus é bom. Que nós possamos, então, estar aí meditando, aí, buscando de Deus um refrigério do Senhor, para que nós, de fato, compreendamos qual é o propósito que o Pai Celestial tem para nós. Deus é muito bom. Deus é muito bom e Ele faz com que o impossível aconteça. Deus é tão maravilhoso, queridos. Deus é tão maravilhoso que Ele cuida de nós todo o tempo. Deus é muito bom e Ele faz infinitamente mais. Então, eu já convido vocês mais uma vez, a paz e graça para quem entrou por agora. Seja bem-vindo à nossa live. E eu quero pedir a vocês, paz e graça, Cecilda linda, maravilhosa. Deus te abençoe, minha sobrinha. Deus abençoe a tua casa, abençoa tua mãe, teu pai, abençoa sua irmã com os familiares dela, seus dois irmãos e familiares dele. Deus abençoe essas menininhas todas, o Rian, dá um beijão para todos eles, saudade de vocês. Que Deus abençoe toda Pirapora, viu? Nós estamos aqui orando, buscando por eles. E dá um oi aí, fala pro seu pai que o seu tio Joaquim foi lá, tá lá com o João. Em nome de Jesus, essa tarde ele tirou um tempo para poder estar aí com o João, amém? Beijo, Deus abençoa, seja bem-vinda e vamos que vamos nessa oração. Fala pra sua mãe que tá com saudade, viu? Tô esperando vocês vir cá também. Beijão, paz e graça, amo você. Viu, minha linda? Deus é bom e dá um beijão no futuro esposo. Diz para ele que varão ele é do Senhor. Que Deus tem grandes planos para a vida de vocês. Planos de matrimônio, planos onde o Espírito Santo de Deus vai dar dupla honra. E receba essa dupla honra do Senhor. Querida amada, Deus te abençoe. E continuando aqui, queridos e querida amado do Senhor, diz assim o livro de Timóteo. Nós vamos estar fazendo um estudo sobre Timóteo, a carta de Timóteo 1 e 2, tá? Então, vamos ver o que diz a epístola que Paulo escreveu. Amém? Glória a Deus. Lá em Timóteo 1 e 2, Paulo começa então a epístola incentivando Timóteo a ter o cuidado, né, com os falsos mestres e ficar vigilante com relação às falsas doutrinas, além de tratar sobre a conduta pastoral, o combate ao bom combate da fé. Aleluia! Então, lá em Timóteo 1, as duas epístolas fazem parte do Novo Testamento, e a tradição atribui a autoridade delas ao apóstolo Paulo, que descreveu no período de 60 a 67 depois de Cristo. Essas são as epístolas dirigidas a indivíduos de Timóteo e Tito para serem lidas na igreja onde eles eram responsáveis.
Timóteo era um jovem pastor, filho de uma judia e um grego que tinha sido ajudante de Paulo em sua obra. 1 Timóteo transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé o amor que há em Cristo Jesus. Fiel, e a palavra é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 14 e 17. Paulo começa a epístola incentivando Timóteo a ter um cuidado com os falsos profetas e ficar vigilante com relação às falsas doutrinas, além de tratar, claro, sobre a conduta pastoral, que diz: combati o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitos testemunhos. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Paulo instrui Timóteo sobre a adoração. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres que tragem decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, com vesturas dispendiosas, porém com boas obras. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Na responsabilidade da liderança amadurecida, séria para a igreja, essencialmente, a conduta pastoral deve ter cuidado com seus membros e alerta a comunidade contra o pecado, e deve também considerar as viúvas, anciões e escravos. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado. Excelente obra almeja. E é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar e não dando vinho, não violento, porém cortando inimigo de contendas, não avarento. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 ao 3. Aqui, queridos, vou dar uma ênfase aqui para vocês entenderem. Aqui ele ensinava como Paulo ensinava a Timóteo, como ele deveria ensinar o povo daquela igreja, como se compor. Porque os que estavam à frente, eles precisavam ser um espelho para os membros que chegavam, para as ovelhas que chegavam já doentes, precisando, claro, de cuidados, orações e preparações. Então ele dizia que as mulheres dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, que é os nossos hoje, o pastoral em si, ele precisava ter uma postura. E essa postura, que eles não ficassem se embebedando com vinhos e nem dando bebidas fortes, fervescentes para outras pessoas, os membros, que eles não fossem violentos com suas esposas, que eles também não fossem inimigos e que nem fossem avarentos, que eles tivessem então uma conduta que fosse legal e que fizesse com que o povo tivesse uma alta confiança. Então ali sabiam onde buscar um refúgio, um calento, uma orientação, uma direção para aqueles que estavam perdidos. Porque como
que podia chegar as mulheres dispostas, né, vestidas de qualquer jeito, e os bispos ser grosseiro, intolerante, presunçoso, avarento, como que poderia atrair uma nação, um povo que buscava por misericórdia, que buscava por um socorro, se esses cabeças, esses que estavam à frente, não tinham uma compostura? Paulo queria ensinar todo o tempo, e ensinava para Timóteo, falar à igreja dele, a igreja que ele estava na responsabilidade, como devia se compor e ter esse respeito. Observa bem, lá em Timóteo, primeiro, depois da saudação, capítulo 1, logo no versículo 3, começa então o ministério de Timóteo em Efésios. E ali ia se falar de falsas doutrinas e as suas características estão ali. Paulo começou então a ensinar para que Timóteo chegasse e tirasse essas falsas doutrinas, a lei e os seus objetivos. Depois, a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Paulo, todo o tempo, tentava mostrar. Então, Paulo colocou o bom combate, que está lá no versículo 16, que ele diz assim, versículo 18, quer dizer, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentro esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Por quê? Olha, Himeneu e Alexandre, eles acabaram caindo nas suas próprias concupiscências, distorcendo a palavra do Senhor. E ele ficou fazendo falsos testemunhos, falsas profecias. Isso não agradou o coração do Pai. Então, Paulo adverte Timóteo a permanecer na fé e ensinar a igreja de onde ele foi enviado a ser responsável, a andar segundo é a vontade do Pai, a andar com um bom combate, num bom combate, sendo esse bom soldado, entendendo de fato qual era o propósito, o lima do prefeito e o preceito que o Pai tinha sobre aquela igreja. O nosso Pai Celestial, ele tinha um plano e esse plano não iria ser mudado só porque outras pessoas iam distorcer a palavra do Senhor. Porque lembra bem, a palavra minha e a sua, ela vai mudar. A do nosso Senhor Jesus Cristo, não. E ele não vai permitir ela estar enganada. Ele jamais vai impedir. Ele jamais vai concordar que ela seja uma palavra vã, mentirosa. Deus vai sempre fazer o que é o preceito, o princípio dele permanecer. É por isso que diz que a palavra do Senhor é imutável. Ela não vai mudar. Amém? E mais, ao longo de 6 capítulos, o apóstolo Paulo ele encoraja Timóteo a permanecer firme. Lembra? Com perseverança, fidelidade a Deus e sua vocação fiel. E estas palavras é digna de inteira aceitação. Ora, é para que esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 9 ao 10. Amém? Já na segunda epístola do segundo livro de Timóteo, o Senhor
Tem lá no 2 Timóteo, capítulo 4, 18, diz assim: o Senhor me livra também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Há indícios de que Paulo tenha percebido que a sua vida terrena provavelmente estaria chegando ao fim. E isso faz desse livro, com essência, as últimas palavras de Paulo. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Nessa epistola, ele procura encorajar Timóteo a permanecer na presença perseverante e na presença de Cristo, mantendo firme a sua fé e zelando pelas doutrinas. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ao longo de 4 capítulos, Paulo ressalta a importância de se evitar as crenças e as práticas do ímpios e combater a imoralidade no meio do povo. Ele alerta ainda que no fim dos meio do povo, ele alerta que além do fim dos tempos, quer dizer, haverá perseguições. Lá no fim dos tempos haverá perseguições aos cristãos e conclui fazendo um apelo para que permaneçam firmes na fé e terminem a corrida forte. Aleluia. Pregar a palavra está quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Na Bíblia da Mulher que Ora, você percebe que, muitas das vezes, as mulheres colocam, alguns trechos de ensinamentos, ensinando, claro, nós mulheres, a como nós devemos ser firme e perseverante na oração. Deus, ele é muito bom, queridos. Quando eu e você fazemos essa analogia, o bom dessa Bíblia da Mulher que Ora é porque ela vai ensinando a mulher a orar e a buscar uma sabedoria de uma forma com mais diferenciada. Alguns pontos que, às vezes, no passar do olhar do homem humano, passou, talvez, assim, disperso. É muito bom, queridas e queridos amados do Senhor, quando nós buscamos de Deus uma aprendizagem, oração, e você percebe ali que todo o tempo o Pai Celestial fala conosco de um jeito diferente. Ele fala com o homem de um jeito, ele fala com nós mulheres de outro, ele fala com o jovem, com uma criança de outro jeito, mas ele fala. E ele conversa, ele ensina, tudo com zelo, com amor. Então, a carta para os jovens evangélicos, Timóteo, amado, filho da fé, o jovem Timóteo, ele morava na cidade a cidade asiática, e era filho de uma judia, crente, e um pai grego, como eu tinha dito. E provavelmente, está lá em Atos, tá? Capítulo 16, 1. E provavelmente Timóteo e sua mãe fosse convertida pela pregação de Paulo durante a primeira viagem missionária do Paulo, lá em Atos capítulo 14. Ao visitar novamente durante sua segunda viagem, Paulo ouviu um bom testemunho dos irmãos sobre Timóteo.
Olha que bonito. E decidiu levá-lo consigo para trabalhar pregando o evangelho do Senhor. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 2 ao 3. Sendo que o pai do Timóteo não era cristão. Paulo logo se tornou como um pai na fé para esse discípulo. E o apóstolo mostrava grande respeito e confiança e amor por Timóteo, mencionando os discípulos com muita afeição em 8 às 13 cartas que escreveu. Um dos temas da carta, a tarefa de Timóteo na cidade de Efésio, não era pequena. Não era, querido. Paulo o havia deixado com a carga de corrigir certas pessoas que estavam promovendo o erro doutrinário. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1 ao 3. Na primeira carta, para ajudá-lo a combater esses falsos mestres, Paulo ensinava a Timóteo como deve proceder na casa de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Embora que Timóteo fosse ainda jovem, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele teria que ensinar e ordenar estes mandamentos de Deus aos irmãos de Efésio. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, versículo 11, versículo 16. Na segunda carta, versículo 6, né, versículo 11, versículo 16. Na segunda carta, Paulo encoraja Timóteo a continuar pregando a palavra, corrigindo e repreendendo com toda longanimidade a doutrina. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Mesmo no meio de muitas perseguições pelas mãos dos infiéis, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, e capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 12 e 13, capítulo 4, versículo 5, a ênfase de Paulo nessas duas cartas está sempre voltada à palavra de Deus. Tudo que Timóteo precisava, tanto para corrigir erros doutrinários, como para ficar firme no meio da tribulação, ele poderia achar na palavra do Senhor. Por este motivo, Paulo exorta Timóteo e explica-te a leitura, a exortação ao ensino. 1 Timóteo, capítulo 4, 13. E procura apresentar-te a Deus, aprovando como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo sabia que Timóteo precisava da palavra de Deus para fazer o trabalho de evangelista. Ele não ordenava que Timóteo se apoiasse na sua experiência. Aleluia! E nem que ele estudasse a teologia para aprender a pregar. Em vez disso, Paulo mandou: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Caráter da carta. Paulo, embora tendo grande intimidade com o pai para Timóteo, ele começa as duas cartas falando na sua autoridade como apóstolo. Ali ele foi criando, mostrando o caráter que tinha que ser dirigida dessa carta. 1 Timóteo capítulo 1, versículo do 1 ao 2, e Timóteo 1, 1, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1 e 2 Timóteo capítulo 1. Estas não são meramente cartas particulares, mas contêm a revelação divina de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, Efésios capítulo 3, do versículo 3 e o 5, e 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. As cartas foram escritas inicialmente para Timóteo. Assim, contém muitas referências particulares que não podemos aplicar como mandamento do Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, 3 e 5, capítulo 5, versículo 23, e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 21, mesmo assim elas têm
um segundo nível de aplicação universal, revelando a vontade de Deus sobre o papel das mulheres. 1 Timóteo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 15, e as qualificações dos bispos e diáconos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. E a inspiração das Escrituras, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. E várias outras coisas. Queridos, quando Paulo, então, ele fala desse bom combate, essas saudações que ele dá, ele encoraja o jovem, né, Timóteo, então, a assumir esse papel. Paulo, ele assume os dois papéis de apóstolos de um pai espiritual e como apóstolo. Pelo mandato de Deus, suas palavras carregam a autoridade da revelação divina e devem ser obedecidas como sendo de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 17, como pai escrevendo para seu verdadeiro filho na fé. Suas palavras têm um tom de afeição e oferece conforto. Paulo fazia isso para Timóteo. Paulo tinha um zelo tão lindo, tão carinhoso com Timóteo, porque ele sabia que Timóteo era alguém que iria se cumprir de fato o que Deus queria sobre a vida dele. E Timóteo era esse rapaz preparado para estar na frente da batalha. Já Paulo encerrando sua carreira. Paulo lembra Timóteo do propósito do seu trabalho como evangelista em Efésio e a correção de erro. Certas cartas estavam deixando de ensinar a doutrina de Cristo em favor de outras doutrinas e fábulas e genealogia sem fim. Por causa dessas coisas, alguns não estavam crescendo no serviço de Deus, mas estavam se perdendo em discussões inúteis. Isso está lá em 1, né? Timóteo, capítulo 3 ao 4. E precisava exortar a igreja acerca de amor, de coração puro e da consciência de boa, da boa consciência e da fé, sem hipocrisia. Onde? Amor pela verdade de Deus. E pelas pessoas que precisam da salvação e a consciência de se enganar. E ao seguir e ensinar com fervor as doutrinas de homens, a fé e as obras se tornam vãs e hipócritas. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 9, versículo 9, capítulo 2, versículo 9 ao 12, e 1 Timóteo, capítulo 4, do 1, versículo 1 e 2, e do 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 4, e Mateus, capítulo 15, versículo 7 ao 20. O uso legítimo da lei, a doutrina de Deus, é a correção dos que erram, e não a criação polêmica de discussão. Capítulo 1, versículo 8 e 11, e 2 Timóteo, capítulo 3 e 16, Romanos, capítulo 7, versículo 7, e Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Quem discute a doutrina de Deus sem primeiramente ouvi-la e obedecê-la, comete um grande erro. Lá em Mateus 22, capítulo 22, versículo 23 ao 33, com muito cuidado devemos compreender, falar e praticar ousadamente somente a doutrina que o Senhor nos revelou no seu evangelho. Ninguém sabia mais sobre o engano do que o próprio apóstolo. Ele acreditava ninguém sabia, né, o engano do que o próprio apóstolo Paulo.
Ele acreditava estar fazendo o que era reto perante Deus, mas sua ignorância e incredulidade, ele perseguia com fervor a igreja do Senhor. Então Paulo, ele via esse erro que estava acontecendo sobre a igreja de Deus. E ele precisava advertir, colocar essa exortação e fazer com que Timóteo percebesse isso, que as pessoas estavam distorcendo. Por isso que Alexandre, né, junto com o... Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu perdi o nome dele, mas também eu falo para vocês. Por isso que Alexandre, junto com o Emonê, ele perdeu a salvação. E Deus abominou ele, então, para a morte. Porque ele sim estava perdendo, perdeu, eu vou até pegar aqui para vocês entenderem o nome dele. Ele perdeu a salvação dele, aqui, ó. Por isso que Emineu e Alexandre perdeu sua salvação. Porque eles estavam distorcendo a palavra do Senhor. Estavam criando uma heresia, hipocrisia, um descaso, pregando falsas doutrinas que não condizia com a palavra do Senhor. E isso estava fazendo com que o povo se corrompia. E o Senhor não estava agradando mais disso. Por isso que Deus abominou e entregou ele à mão de Satanás. Então, continuando aqui. Incredulidade, perseguição, fervorosa igreja do Senhor. E lá em Atos, capítulo 8, versículo 1 ao 3, e capítulo 9, versículo 1 ao 2, porém, pela graça de Deus, através do Evangelho, até este principal dos pecadores, recebeu perdão quando creu para a vida eterna. O Evangelho que salvou Paulo não inclui a doutrina de certas pessoas em Efésios, não. Era este Evangelho que Timóteo precisava pregar, confiante no poder dele, tanto para corrigir erro, como para salvar o que neles crê. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Timóteo precisava ficar firme na luta contra os falsos doutrinas. 1 capítulo 1, versículo 18 e 19. E Judas, capítulo 3, versículo 4. Hoje, há muitos que têm rejeitado a boa consciência e ensinam como doutrina coisas que não fazem parte do Evangelho do Senhor. Está em capítulo 1, versículo 19, e veja 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3, e 2 João, capítulo 8, versículo 9. Devemos manter a fé, assim como Timóteo, pregando fielmente a palavra do Senhor, para corrigir os que blasfemam com a doutrina falsa. Está em 1 Timóteo, capítulo 20. A prática de oração, visto que Timóteo precisava de firmeza na luta contra as falsas doutrinas, Paulo exortou que começasse, antes de tudo, orando. Jesus falou muito da importância de oração. Marcos 9, 14 ao 29 e Lucas 18, do 1 ao 8. E a oração constante e evidente nas vidas dos seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 12 ao 14, 4. E Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31. Paulo exortou a Timóteo que praticasse a oração em todas as suas formas. Súplicas, pedidos específicos baseados em necessidades. Timóteo precisava de coragem para pregar apenas a verdade. Oração de palavras direcionadas a Deus. E a oração é uma conversa com o Pai Celestial, o Criador do universo. Intercessões, pedidos em favor de outras pessoas. Cristão tem acesso ao Pai através de Jesus. E tudo isso Paulo ensinava a Timóteo. Que quando os fiéis chegassem pedindo oração a ele, eles tinham esse acesso, porque o véu tinha se rasgado. Uma vez que o véu já havia se rasgado, então já não precisava de intercessores. Nós próprios poderíamos falar com o Pai. Entrássemos no nosso quarto, fechássemos a nossa porta e
oramos e pedimos, conversamos com o Pai e o Filho. Isso era que Paulo estava ensinando para Timóteo. Ele não precisava ficar criando situações. Ele precisava de buscar uma estratégia e pregar coerente o que era a palavra do Senhor. E ali ele podia, claro, fazer uma analogia de fato para que as pessoas compreendessem que era o que o pai queria dizer. E quando as pessoas às vezes não tivessem entendido, por Timóteo também, que elas voltassem a se meditar na Bíblia. E ali, só ela e Deus, orando no seu quarto em secreto, o pai falaria com ela. Porque, queridos, cada um tem o seu pedido, as suas necessidades. Ninguém tem igual ao outro. Amém? E mais, e deve ajudar aos outros que estão perdidos. Ações de graças, agradecimentos por tudo que Deus faz. Nós devemos ser gratos a Deus. Se eu e você não formos gratos ao nosso Senhor todos os dias, só por Ele soprar nossa narina e nos dar a oportunidade de acordar, nós perecemos. A oração certa não pensa em si só, mas é feita em favor de outros. Paulo exortava que as orações fossem feitas em favor de todos, e especificamente em favor das autoridades, e a fim de que todos vivessem uma vida tranquila. Deus deseja a salvação de todos, e a vida tranquila facilita que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade para que seja salvos. Orando antes de tudo, daria a Timóteo a percepção certa. Ele não precisava lutar para defender a si mesmo, mas para defender a verdade de Deus. A testemunho do sacrifício de Jesus por todos, falsos mestres lutam contra Deus e não contra evangelistas. Por isso, é necessário que os homens orem em santidade, sem ira, sem animosidade. A oração certa é feita para salvação e não para condenação. Aleluia! Certas mulheres também devem refletir a santidade em suas vidas. A mulher não deve chamar atenção para si com suas aparências físicas, mas pelas suas boas obras deve mostrar a sua piedade. Lá em 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 1 ao 6. A mulher piedosa é submissa e aprende em silêncio. Muitos tropeçam com esta palavra, dizendo que as mulheres têm tanto habilidade quanto os homens para ensinar a palavra de Deus. E por isso seria até errado se elas se manifestassem caladas. Porém, a questão não é habilidade, em si, autoridade. Paulo não disse que as mulheres não é capaz, mas que elas não é permitida, sem a permissão de Deus para falar. Elas devem manter em silêncio. Está lá em 2 Coríntios, né, capítulo 12, está em 1 Coríntios, capítulo 14, 34, 37 também. Ainda outros se justificam dizendo que essas palavras refletem a injustiça da época contra as mulheres. Porém, Paulo não falava da época, mas de uma diferença dos papéis de homens e mulheres desde a criação. Lá em Gênesis, 2 Gênesis 13, 15 e 3, 16, 17, a mulher piedosa respeitará os limites de Deus. Então, queridos, aqui ele instruía e explicava com excelência a Timóteo como ele deveria se compor, como ele deveria defender e orientar de fato para que não tivesse heresia dentro das igrejas. Porque as mulheres, de fato, elas não poderiam compreender, porque elas não poderiam pregar, orar. Ele só não queria que elas chegassem
de qualquer jeito, para que isso tirasse o foco dos homens. Porque às vezes teria um pastor, um presbítero, alguém ali pregando, e dependendo das vestiduras que as mulheres estavam, ali tiraria a atenção deles para o que elas estavam espojadas em seu corpo físico. Tudo que Paulo queria é que as pessoas compreendessem que Deus queria pessoas fiéis, pessoas dispostas a compreender o evangelho dele, a se redimir, a aprender o que era a palavra do Senhor, a ser pessoas humildes, generosas, pessoas que tivessem o coração bondoso, pessoas que não assentassem na mesa dos escarnecedores, pessoas que, segundo, não se desviava para o mal, não praticava heresia e iniquidade, pessoas que buscavam sempre estar pronta a ajudar, a ser misericordiosos. Era isso que Deus queria. Pessoas perseverantes, pessoas fiéis na doutrina do Senhor, pessoas que não blasfemassem, pessoas que não levantassem falsos calão, pessoas que estavam prontas para ser obediente e servir o Senhor. Era para isso que Deus estava fazendo aquele chamado. Era para isso que Deus colocou Paulo, para preparar Timóteo. Porque os dias de Paulo já estavam se findando. Paulo já estava encerrando a sua carreira. Paulo já tinha cometido um bom combate. Mas ele precisava de colocar um soldado para estar à frente daquela batalha, quando então ele fosse recolhido. Aleluia. E eu quero trazer isso para nossos dias de hoje. Que nós, como pessoas perseverantes na fé, não sejamos pessoas que também busquem do Pai uma falta de discernimento. Um discernimento que muitas das vezes nós poderíamos perder por falta de compreender qual é o propósito que o Pai Celestial tem para mim e para você. Então, queridos e querida amada do Senhor, que nesse final de tarde de hoje, nós possamos de fato compreender qual é o propósito que o Pai Celestial tem para mim e para você. Que nós, todo o tempo, buscamos em aprendizagem e a compreender qual é os planos que Ele tem para mim e para você. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração. Nesse tempo de pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo aí, dias difíceis, comecem a buscar na palavra do Senhor. Comecem a ter intimidade com o Senhor. Começa a verdadeiramente colocar as tuas dificuldades, as tuas queixas, as tuas dúvidas, as suas, sabe, as adversidades que você se encontra, a tempestade que assola a tua casa, seus medos, seus traumas, deposita tudo isso na mão do Criador. Deixa que o Pai Celestial, Ele faça se cumprir de fato o impossível sobre mim e sobre a sua vida. Quando nós verdadeiramente confiamos que o Pai Celestial faz infinitamente mais do que eu e você almeja, nós temos condições de alcançar o almejado sucesso. Quando eu e você cremos nesse Pai misericordioso, as nossas enfermidades se caem por terra. Se nós estamos passando por adversidade, o Senhor nos dá um norteamento para que nós pausamos, respiramos e no tempo certo a gente resolver esse tempo de conflito, sabe? Que nós não sejamos pessoas endurecidas, cabeça dura. Nós temos que tomar um cuidado, porque muitas das vezes nós agimos por impulso. Nós agimos muitas das vezes, sabe, por o nosso próprio entendimento. E nós tiramos a nossa própria conclusão. Deixa que o Espírito Santo de Deus ministre sobre o coração de vocês. Não permita que as coisas que vêm do alto venham constranger e tirar você do foco do Senhor. Peça o Pai Celestial para te fortalecer, estar no controle das tomadas de decisão, te orientar de fato qual é o propósito que Ele tem sobre mim e você. Deus, Ele é soberano.
sobre mim e sobre sua vida. Deus é soberano. Deus é maravilhoso, Ele é longânimo. Ele faz infinitamente mais do que eu e você almejam. Quantas vezes parece que tudo vai mal? Parece que tudo está se pondo para uma intriga, confusão, para uma discórdia, aonde nós não conseguimos achar uma estratégia para resolver a situação de conflito, aonde um ali quer falar mais do que o outro, aonde um ali acha que ele tem mais razão do que o outro. E só quando nós conseguimos buscar do Pai esse entendimento, é que nós verdadeiramente percebemos que o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Mas isso, basta que nós confiamos nele. Basta que nós confiamos e colocamos ele em primeiro plano. Coloca o Pai Celestial em primeiro plano. Fala, Pai de graça, Pai de bondade. Ajude-me nas tomadas de decisão. Ajude-me a sair, a sobressair dessa situação de conflito. Ajude-me a ter uma estratégia para que onde eu estiver errado, que o Senhor fale ao meu, Pai, coração. Faça, Pai Celestial, que eu consiga verdadeiramente achar, Pai, uma situação que eu possa resolver todos os meus conflitos. Aonde, Pai, eu consigo, de verdade, fazer o que é segundo a sua vontade. E onde, Pai, eu estiver errado, que o Senhor possa, meu Pai, verdadeiramente retirar tudo que não provém do Senhor de mim, mas me dando uma direção, um renovo, aonde eu possa conseguir, Pai, a cada dia, a cada manhã, superar, Pai, os meus traumas, os meus medos, enfrentar os meus erros de frente, aceitar e compreender e redimir quando eu estiver errado. Amados, se existe um pior inimigo, ele está dentro de mim e de você. É aquele inimigo que impede a gente aceitar os nossos erros. É aquele inimigo que impede a gente aceitar os nossos fracassos. É aquele inimigo que impede você a sair do seu próprio eu. Sabe aquele inimigo que ele tenta todo o tempo te dizer, não dá o braço a torcer, não. Você sabe que você está errado, mas você faz conta que você está certo. Você está só se enganando. Você não está enganando o outro, você está te enganando. Você está dando liberdade para que Satanás seja dono e autor e consumador da sua vida. Repreenda isso hoje de você. Ser humilde, ser uma pessoa humilde, mansa, é você se reconhecer quando você está errado. É quando você reconhece que mesmo que você pensou que estava certo e viu que não estava, você voltou atrás e reconciliou. Queridos, não dê vazões para o ódio, para a ira, para o rancor. Muitas das vezes o ódio é algo que ele nasce com uma facilidade dentro do nosso interior. E ele faz nós nos tornar amargo, entristecido. Você observa que quando a pessoa ela é amarga, o semblante dela é sempre fechado. O semblante dela é sempre de cabeça baixa e triste. Ela nunca acha graça. E ela sempre está no achismo e na negatividade. Ela sempre acha que ela é certa e o que prevalece é o que ela acha que é. Ou o que ele acha que é. Não deixa o diabo ser dono de você. Não permita o diabo ser dono da sua história. Seja você o primeiro a te libertar desse calabouço. Chama Jesus para você. Peça a Deus para te fortalecer em estatura e graça. E peça a Ele para sempre te renovar cada dia, cada manhã. Aleluia. Que Deus vos abençoe e te guarde. E que Ele resplandeça o rosto dele sobre mim e você e te traga paz.
Eu não sei se eu volto amanhã com o nosso estudo em Tito ou se eu retorno segunda. Mas eu quero dizer para vocês, tenham um bom fim de semana, uma ótima início de noite para vocês aí. Um bom domingão legal para vocês. Se eu não conseguir, de onde eu estiver, fazer a nossa live amanhã, eu já convido vocês às 18 horas, está ligado com a Igreja Sal da Terra do Jardim Europa. Eu vou dar uma clicada lá às 18 horas, onde inicia o nosso culto. Seja bem-vindo à nossa live do culto ao vivo com a Igreja Sal da Terra do bairro Jardim Europa, em Uberlândia. Que Deus abençoe e te guarde. E que Ele resplandeça o rosto dele sobre mim e você e traga a paz. Não esqueça de deixar um like no canal Orar e Se Cessar lá no YouTube. Não esqueça de nos seguir na rede social com a Adriana Paula ou Adriana Power, lá no YouTube da Adriana Paula. Seja bem-vindo, o meu e o seu canal, a paz e a graça. E quem tiver aí com pedido de orações, deixa aí que nós vou estar colocando um caderninho, orando por vocês. O Pai Celestial tem planos. Que Deus vos abençoe. Zezilda linda, Zildinha Reis, que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te guarda. Fortalece você hoje amanhecer. Beijo, Juanzinho. E todos que não dá para me ver, que eu vou estar seguindo logo aí depois. A paz e a graça. Amo vocês. Tenham um bom fim de semana. Que Deus vos abençoe e te guarde. E Ele resplandeça o rosto dele sobre mim e vocês e nos traz a paz. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos aí. Se não, até a segunda, com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Com o livro do resumão de Titos. Amém? A paz e a graça.